de perceber nas cores do passado. Som. Você não é pastor, né? Você não é pastor, né? Bom dia, irmãos. Eu ia falar para que os que estão lá fora entrem, mas já está todo mundo dentro, né? Todo mundo preparado já para a escola dominical. Bom dia, Deus abençoe a nossa escola dominical dessa manhã. Que o Senhor traga a sua palavra aos nossos corações, possamos aproveitar bem. E vamos fazer isso abrindo nossas Bíblias no Salmo 130. Vamos ler os versos 6 e 7, todos juntos. Eu peço àqueles que podem que fiquem em pé. E vamos ler Salmo 130, verso 6 e verso 7, pedindo que desde já o Senhor nos dê graça, nos abençoe, nos ajude, que possamos trazer as nossas mentes, a nossa mente e o nosso coração para cá, para esse local e aprender do Senhor. Vamos todos. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Amém. Pedir ao nosso irmão Samik, faça uma oração em favor de todos nós, pedindo que o Senhor nos ajude nessa manhã. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Senhor e Salvador, Pai, quanto é feliz, ó Pai, que nós estejamos aqui reunidos em Tua casa, em comunhão, celebramos a Tua existência em nossas vidas, a salvação de nossos corações e nossas almas. E quanto, Pai, Tu és generoso para nós que muitas vezes somos descontentes. Verdade. Não lembramos do quanto Tu é benevolente sobre nós, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa semana que Tu nos guarda dia após dia, Senhor. Amém. Que não nos deixa faltar nada. E pelo nosso de cada dia que Tu sempre nos dá e sempre nos lembra o quanto Tu é poderoso sobre nós. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, os enlutados, os enfermos, toda a igreja, todos os turnos, todo o quadro, Pai, de santos que estão nesse lugar e os que não puderam estar aqui, Pai. Prepara os nossos corações para o decorrer do culto, a liturgia, os louvores, que tudo seja para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Porque só assim nós podemos viver felizes e contentes, sabendo que Tu é o nosso Deus, o nosso Criador, sobre todas as coisas. É por isso que nós Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se, vamos abrir nossas Bíblias para fazer uma leitura sequencial que fazemos no Velho Testamento. Estamos lá em Jeremias, no capítulo 16, e vamos ler agora do 1 ao 9. E eu vou pedir aqui uma ajuda para um dos nossos jovens ou adolescentes. Não levantem a mão todos de uma vez, não. Um por um só aí. Não tem nada não, eu sei nomear também. Eu posso nomear um aqui.
Vou nomear aqui, deixa eu ver. Vem, Laurinha. Ah, tá aqui na frente, né? Os da frente é... Vamos logo. Obrigado. A vida solitária do profeta, figura do povo. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás a mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca das mães que os tiveram e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo, por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles e comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Obrigado, Laurinha. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, a tempo que também vamos trazer os nossos dízimos e as ofertas, aqueles que vieram preparados nessa manhã. Vamos louvar com o hino 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de
graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, Pai, que temos dominicalmente e de devolver, Senhor, a Ti dízimos e ofertas, Senhor. Somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, mesmo que simples, Senhor, de contribuir, Senhor, para a expansão do Teu reino. Sei que de nada temos, Senhor, poder, mas em Ti, Senhor, com o coração e com a mente fitas em Ti, Senhor, podemos humildemente contribuir para Ele, Senhor. E assim Te rogamos, Senhor, por sabedoria na administração desses recursos, Senhor. Sei com o nosso conselho, sei com os nossos irmãos, Senhor, do conselho, os fortalecendo, Senhor, em tudo, dando intrepidez, Senhor, no trabalho, Senhor. E sei com o nosso tesoureiro também. Nos abençoa neste culto, nessa escola bíblica dominical, e sei com as nossas mentes e nossos corações, Senhor. É a oração que fazemos, graças por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos juntos para a nossa palavra pastoral. O privilégio da disciplina. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Hebreus 12, 7. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos no dia do Senhor, primeiro dia, dia da ressurreição de Cristo. Ó Deus, alegres porque o Senhor nos dá o privilégio de, mais uma vez, reunirmos como povo da aliança e sermos alimentados pelo Senhor. Ó Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor, por misericórdia, fale ao nosso coração. Nós queremos crescer dia após dia, até chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós queremos, ó Pai. Por isso pedimos, alimenta-nos com Tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que é criança e você que é adulto deve se recordar quando o pai fala assim: venha cá, menino, venha cá. Você já vai com medo já. Ou então, passe ali para aquele cantinho ali. Você já sabe. Você já vai andando suplicando misericórdia. No olhar. E quando a disciplina vem, a nossa sensação é terrível. Da raiva dos pais. Ah, meu pai, minha mãe. Porque, de fato, a disciplina não parece ser coisa boa. Quando a gente recebe ela, a gente, no momento o que dói é a dor da disciplina, quando o que deveria doer era o verdadeiro arrependimento pelo pecado. Mas a dor da disciplina faz bem, porque ela ajuda a memória. A nossa memória é fácil de nos trair e nos esquecer daquilo que deveríamos ter feito. Paulo aos Hebreus, em todo esse trecho, ele vai falar sobre a disciplina do Senhor. E nós falamos na quarta-feira que nós podemos ter esta ideia equivocada da disciplina e desejarmos não ter disciplina. E o que a Escritura vai dizer é que filhos que não recebem disciplina normalmente são filhos não amados. E aí o texto vai dizer, não, nem filhos, bastardos. Então, receber disciplina é coisa boa. E certamente para os adultos ouvirem isso, é mais fácil do que para as crianças ouvirem isso. Hoje nós olhamos para trás e falamos assim, rapaz, se meu pai e minha mãe não tivessem me disciplinado, o que é que eu seria hoje? Algumas coisas que eu fazia e
parei de fazer com medo do meu pai. Eu também fui desse jeito. Acho que só lá em casa era assim, né? Mas o autor aos Hebreus vai trazer, irmãos, vários detalhes a respeito da disciplina, mostrando o quanto ela é proveitosa, aspectos de como nós devemos enxergar ou como nós não a enxergamos. E eu quero trazer aqui, bem objetivamente, 7 aspectos que o autor aos Hebreus traz nesse contexto. O primeiro deles é que ele fala assim, que a disciplina ela tem uma ligação direta com perseverança. É para disciplina que perseverais. Quando pensar em disciplina, pense em perseverança. Deus cuidando do seu povo, disciplinando o seu povo e, ao mesmo tempo, isto como instrumento para nos fazer perseverar. Objetivamente, são 7, então eu tenho que fazer rápido. Segundo, Deus executa sobre todos os que são chamados e aproximados como seus filhos. A disciplina é executada por Deus porque Ele é Pai, porque Ele ama, trata como filho. Ao ser disciplinado pelo Senhor, lembre-se, Ele está me tratando como meu Pai, como um Pai que ama, que quer aproximar. A disciplina parece que faz espantar, e alguns até são contra a disciplina porque pensam que meu filho vai começar a não gostar mais de mim ou fazer... Não, a disciplina a disciplina correta faz o movimento inverso, ela aproxima o filho do pai, da mãe. Terceiro, falamos na quarta, a ausência da disciplina pode significar que você não é filho. É outro aspecto de verdade profunda que nós precisamos meditar, mas nós já falamos isto na quarta-feira. O quarto aspecto, apesar da disciplina dos nossos pais ser proveitosa, ser bênção em nossa vida, o autor aos Hebreus vai fazer uma comparação no texto, e em casa você pode ler com calma, e ele vai dizer assim: olha, nós temos pais que nos disciplinam. Muito bom, bênção da parte de Deus. Mas saiba de uma coisa, a disciplina de Deus é superior à disciplina dos pais. Superior em todos os sentidos. Pesa mais, mas ao mesmo tempo ele trata com mais assertividade o coração dos seus filhos. É por isso que é privilégio, é aproximar do Senhor. O quinto aspecto, a disciplina visa santidade. Lá no versículo 10 do nosso texto, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, e aí os nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Lembre que algumas semanas eu falei sobre aqueles homens de Bet-Semes que se aproximaram da Arca da Aliança. A arca ficava no Santo dos Santos, local em que Deus representativamente mostrava a sua santidade ao seu povo, apesar de ser oculta, mas revelava ali sua santidade, e aqueles que se aproximavam da arca eram mortos. Não sei, creio que boa parte dos irmãos já ouviu isso. Era tão séria a entrada na presença de um Deus santo que, durante a história, o judeu criou uma corda que ele amarrava no sumo sacerdote e um sininho. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos, olhasse para a Arca da Aliança com o coração longe do Senhor e morresse, ninguém teria coragem de entrar para tirar o corpo dele. Então o sininho caiu, houve um tombo, o sininho bateu, a gente só puxa a corda.
Isso mostra o senso que eles tinham da santidade de Deus. Quem é Deus? E aí o texto vai dizer: Deus quer aproximar pecadores como eu e você dele, que é santo. E a disciplina visa a nossa santidade. Percebam que bênção que é, de fato, a disciplina de Deus, a correção de Deus. Sexto, há uma aparência de desfavor na disciplina. Ela parece trazer um resultado de tristeza. O ambiente na casa não fica o mesmo. Fica de lamento. Os pais lamentando. Olha, meu filho já estava indo tão bem, é que ele fez isso, parece que retrocedeu tudo que ele havia aprendido. Está o filho triste num lado, os pais ali só meditando, e de fato traz esse ambiente que parece ser ruim. Mas esse ambiente ele apenas aparenta ser prejudicial. E esse ambiente faz com que muitos pais fujam dela. Mas Deus não foge dela. Porque este é um ambiente propício para meditar na santidade. Aí um parêntese dos pais aos filhos, é um momento propício de você falar o coração da criança. Mostrar como o pecado traz dor, como o pecado traz tristeza. O pecado promete alegria, mas ele traz tristeza. Mas o ambiente da disciplina é favorável ao coração. O sétimo e último aspecto está no versículo 11. Ele fala: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É como uma semente que precisa morrer para germinar. A disciplina é como a morte dessa semente. O ambiente é de luto. A criança está ali, às vezes chorosa, triste, se sentindo injustiçada, terrível, mas a Escritura diz que a disciplina visa produzir fruto de justiça. É isso que Deus faz conosco, irmãos, quando nos disciplina. Que privilégio nós temos de sermos disciplinados pelo Senhor. E nós só somos tratados assim por causa de Cristo. Crianças, nunca desprezem a correção do papai e da mamãe. Ela é bênção de Deus. É inclusive uma forma que Deus usa para corrigir vocês. É a disciplina dos pais de vocês. Isso mostra o amor de Deus para com vocês. Dando pais que corrigem, que direcionam, que reclamam. É bênção de Deus. É porque somos filhos que Deus nos corrige. E por que nós somos filhos? Por causa de Cristo. É obra de Cristo que nos aproxima do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aproveitar com um olhar correto. Porque disciplina não é meramente um peso, é um privilégio para quem é filho. Vamos lá? O privilégio da disciplina é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, 7. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez entre nós, agora pela manhã. Gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, se você está aqui pela primeira vez na escola dominical da Igreja Presbiteriana do Cambeba. Estou vendo ali atrás. É Letícia. Letícia está ali com o filhinho dela, ninando ele ali. Esteve com a gente já na quarta-feira.
Seja bem-vinda mais uma vez aqui, viu, na nossa escola bíblica. E aos demais irmãos que já têm vindo outras vezes, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Temos aniversariantes essa semana. Hoje, a gente não tem aí o registro, porque eu acabei de receber a notícia, mas é um aniversariante especial que não está aqui, que é o pastor Nizam. Ele faz 83 anos hoje. O pastor Nizam, ele foi o fundador aqui da Igreja Presbiteriana do Cambeba. Foi ele que veio participar quando começou como congregação. E hoje ele está em São Paulo, acredito. E está completando mais um ano de vida que o Senhor tem dado. Vamos agradecer a Deus por isso, né? Que bênção. E continuar orando por ele, irmãos. Lá no seu ministério, no seu trabalho, lá na igreja. Continua firme lá em São Paulo. Pastor Nizam Bahia. Temos também no dia 1º, é aniversário de casamento de Amadeu e Priscila. Eles estão... Priscila está aí? Está ali. Vai representar o esposo dela, que está no Avante, participando desse final de semana com os jovens. Pode vir, Pri, com os meninos, representando aí a família. No dia 1º também tem o José Carlos, o diácono José Carlos, Zé, meu esposo. Ele está com uma crisezinha de cálculo renal, mas está bem, está se recuperando, mas não pôde vir agora pela manhã. No dia 1º também tem a Sara Cerqueira, que eu também não vi chegando. Vi o restante todo da família aí, mas não a vi. Tá, Joel? Ela está grávida, tá com um bebezinho bem novinho na barriga. No dia 2 tem o presbítero Almir. Essa semana está bem recheada, hein? No dia 2, presbítero Almir. No dia 3 é aniversário do Arthurzinho. Arthur Puscas. Cadê ele? Está por aí? Acho que não. E no dia 4, aniversário da Eva, filha da Tainá e do presbítero Márcio. Eu vi ela chegando por aí. A Eva está aí, tá? Está dormindo? Vem, Eva, para que a gente possa orar por você. É 1 aninho já, gente. Como passa rápido. Temos a alegria de poder agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos queridos e orar por eles. Parte do nosso corpo de Cristo aqui no Cambeba. Nós geralmente temos a família da semana. Hoje não temos a família da semana, mas eu gostaria de orar pela irmã Márcia, que está voltando para os Estados Unidos essa semana. Disse que hoje seria o último domingo dela aqui. Eu vou pedir que ela venha aqui à frente também, para que possamos orar por ela, agradecendo a Deus por esse tempo precioso dela conosco aqui. Pedir que Deus leve em segurança, em paz. É também fundadora aqui da nossa igreja. Olha aí. Tá bom, vou pedir ao pastor Timóteo que venha aqui orar e agradecer ao Senhor pelos aniversariantes dessa semana, pelo aniversário de casamento também da Priscila e do Amadeu. Quantos anos, Pri? 12 anos de casamento, olha aí. Glória a Deus. E pela ida da irmã Márcia e aniversário também do pastor Nizam. Vamos orar, irmãos. A lista é grande, viu? Não sei se eu vou lembrar de todos, mas vamos orar. Santo Eterno Deus, nós te rendemos louvor, glórias, porque o Senhor é o Deus que levanta servos teus para trabalhar na tua seara, para desbravar campos. Nesse instante, rendemos-te graças pela vida do reverendo Nizam Bahia, porque o Senhor o chamou, Pai, para este ministério e para a plantação desse trabalho que tanto tem abençoado cada um aqui, Senhor.
Certamente muitos foram alcançados, transformados pela pregação da tua palavra, por meio dos seus lábios e pela instrumentalidade dele nesse trabalho. Nós te rendemos graças, Senhor. Continua sustentando sua vida, abençoando para que ele continue os seus anos firme na fé e testemunhando do teu amor, dando frutos ainda na velhice, como diz a tua palavra. Obrigado por mais um ano de vida do teu servo. Juntamente com ele, te agradecemos pela vida de Dona Márcia, que também é fundadora deste trabalho, tanto serviu para a honra e glória do teu nome, Senhor. E após uma temporada aqui, volta ao seu lar e pedimos a tua bênção sobre o seu retorno, para que ela chegue em paz e que ela continue sendo bênção ali no seu lugar, ó Deus, onde o Senhor a colocar, que o teu nome seja exaltado em sua vida. Abençoa a tua serva, Pai. Também te rendemos graças pelo aniversário de casamento do pastor Amadeu, Priscila, ó Deus, Tito, Noah. Obrigado por esta família. Continua sustentando eles com tua boa mão, Senhor, dando-lhes a graça de continuarem fiéis ao Senhor. Não permitas que eles se apartem, Pai, do teu evangelho, mas que eles continuem fiéis até a volta do Senhor, até o Senhor o chamar. Abençoa este casamento para a glória do teu nome. Pedimos também tua bênção sobre os aniversariantes. Ó Deus, abençoa cada um deles. Me recordo do presbítero Almir, continua sustentando o teu servo como pai, como líder da tua igreja aqui, que também ele seja encontrado fiel sempre, buscando ao Senhor e servindo a Deus como presbítero em nossa igreja. Pedimos tua bênção sobre a pequena Eva, sobre o Artuzinho e os demais que completam o aniversário, o Zé também. Que o Senhor continue sustentando cada um deles, a Sara, para que eles vivam o teu evangelho em todas as áreas que o Senhor os coloca para servir, Pai. Ó Deus, põe tua boa mão sobre cada um deles. Sabemos, Pai, que a nossa vida é passageira e certamente nós temos a tua boa mão sobre cada um dos teus filhos, a tua mão garantindo, Pai, que não que eles tenham muitos e muitos anos de vida, mas que nos anos de vida que eles têm, sabemos que a tua boa mão certamente os seguirá com bondade e misericórdia. E é o que pedimos para a vida deles. Os pequenos, não permitas que eles se afastem dos teus caminhos jamais, mas que eles cresçam amando ao Senhor e ao chegarem à idade da razão professem o teu nome. Certamente será alegria para os pais mais do que de um aniversário, mas que por esse aniversário eles também te agradeçam. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estava lembrando aqui, enquanto eu falava do pastor Nizam, que o pastor Nizam também fundou a Igreja Presbiteriana do Jockey, lá em Teresina, que foi quando eu o conheci, eu era da idade do Levi. Ele foi meu pastor lá, e aí depois ele veio aqui e fundou o Cambeba. A esposa do pastor Nizam, na época viva, ela era da coordenação da escola, lá que eu estudava, do Colégio Batista. E a tia Márcia era da cantina da escola, que eu estudava. E aí poder compartilhar a vida, continuar, né, sabendo desses irmãos e vendo o cuidado de Deus com eles é uma bênção. A irmã Márcia quer dar uma palavra aqui à igreja. Eita. Difícil, né? Mas Deus me deu esse dom. De vez em quando eu gosto de gastar aqui um pouquinho mais meu português, que às vezes falam, mas você conversa, hein? Gente, deixa eu conversar, porque lá eu vou ter que ir para o inglês e espanhol, não tem como, né? Então, me deixa eu falar muito mesmo. Iniciamos aqui o trabalho em 5 pessoas, a família do Marcão, o presbítero Marcão, com Tessia, de família, e Fernando com Elke, família, e eu. Já era viúva nesse tempo. E, então, quando iniciamos em 5,
Depois o pastor Nizam, que é o tio do Marcão, foi que veio e deu continuidade, mas nós nos reuníamos sempre nas nossas casas. Uma bênção. Muitos não me conhecem, e eu também não conheço muitos aqui, porque a igreja já cresceu muito. E eu, geralmente, no grupo grande, não tenho falado parabéns ou outras coisas assim, porque eu já troquei muito, tem muito nome igual, e eu fico dando muito fora, né? Até que uma pessoa disse, Márcia, não é aquela que você está pensando. Aí eu desisti. Então, alguns eu já chamo no particular, então me desculpe se eu não parabenizo, mas eu quero parabenizar e agradecer a Deus pelo crescimento dessa igreja e pela igreja que Ele constituiu aqui, né? E muitas coisas na vida da gente acontecem e muitas vezes a gente só olha pelo lado escuro, né? Lado negro. Mas a nossa energia deve se concentrar. Às vezes a gente se concentra também nos fracassos, na saúde, que foi o meu caso aqui, que eu tive um pouquinho doente. Dinheiro, luxo, né? Desapontamentos, complicações familiares e outras coisas. Mas a vida é um presente especial de Deus e ela se renova a cada dia, né? Com as misericórdias do Senhor. E as manchas escuras que contaminam a nossa vida, nossos amigos, família, emprego, etc., devem ser esquecidas, porque esse é um pedacinho só da nossa existência. As coisas boas são muito maiores e as bênçãos que recebemos a cada dia, muito maior, né? Nós temos que desfrutar mais das bênçãos que nós temos recebido, né? A cada momento da nossa vida, né? E uma coisa que me deixa alegre de ver o crescimento dessa igreja, porque a minha igreja lá, que eu estou frequentando, cada culto, são 3 cultos, e cada culto é em torno de 2.000 pessoas. Então, é impossível você conhecer as pessoas, né? Tem só umas e outras que você conhece. Mas a palavra do nosso pastor, que é Robert Morris, é excelente, gosto bastante, é dentro da palavra mesmo, né? Então, o que a gente deve buscar é a palavra, né? Como eu já sou velhinha, muita gente não sabe, eu tenho 78 anos. E eu queria só deixar uma palavra para as nossas irmãzinhas mais idosas. Vocês já viram que eu me concentro muito com a irmã Proserpina e a Miriam, né? Que são mais idosas. Mas é porque as nossas conversas são um pouco mais parecidas entre família, filhos, netos. E, então, esse mundo que hoje chama para outras coisas estão, às vezes, um pouco distante de nós. E eu queria dizer que os pais também envelhecem. Talvez a mais rica fonte e profunda e forte experiência na caminhada humana seja a de ter um filho. Plena de emoções, por vezes angustiante. Ser pai ou mãe é provar os limites que constituem o sal e o mel no ato de amar alguém. Quando nascem os filhos, comovem por sua fragilidade, seus imensos olhos, inocência e graça. Basta para vê-los que o coração se alargue em riso, e um sorriso é capaz de abrir as portas do paraíso. Eles sejam sempre a nossa vida, com promessas de amor incondicional. Depende do nosso amor, dos cuidados que nós temos com eles. Mas os anos passam e os filhos crescem, escolhem seus próprios caminhos, parceiros, profissões, traçam novos rumos e se afastam da matriz, os pais. O tempo se encarrega da formação de novas famílias. Os netos nascem, envelhecemos, e então algo começa a mudar. Os filhos já não têm pelos pais aquela atitude de antes. Parece que agora só ouvem gente fazer críticas, reclamar, apontar falhas. Já não brilha mais nos olhos deles aquela admiração da infância. E isso é uma dor imensa para os pais. Por mais que se formem, todo pai e mãe percebe as mínimas faíscas no olho de seu filho.
é quando os mais idosos dizem para si mesmo: que fiz eu? E quando os pais idosos dizem: por que está me tratando assim? Por que o encanto acabou? Por que meu filho já não me tem como um herói particular? As pessoas viveram anos e parece que foram esquecidas. Os cuidados e a sabedoria, que antes era referência para tudo na vida, aos poucos, a atitude dos filhos se torna cada vez mais imponente. Praticamente não ouvem os seus conselhos. A cada dia demonstram mais impaciência. Acham que os pais têm opiniões superadas, antigas, pois é quando implicam com as manias e os hábitos antigos. Tentam fazer os velhos pais se adaptarem dos novos tempos, dos novos costumes. Quanto mais envelhecem os pais, mais os filhos assumem o controle. Eles já estão idosos, já não decidem o que querem fazer ou o que desejam comer ou beber. Raramente são ouvidos quando tentam fazer algo diferente. Passeios, compras, médico, tudo passa a ser decidido pelos filhos. E, no entanto, os pais estão apenas idosos, mas continuam em plena posse de sua mente. Por que, então, desrespeitá-los? Por que tratá-los como se fossem inúteis ou crianças sem discernimento? Sim, é que a maioria dos filhos faz. Dá ordem aos pais, trata-os como se não tivessem opinião ou capacidade de decisão. E, no entanto, no fundo daqueles olhos cercados de rugas, há tanto amor. Naquelas mãos trêmulas, há sempre um gesto que abençoa a carência. A cada dia que nasce, lembre-se, está mais perto do dia da separação. Um dia, a velha mãe já não estará aqui. O cheiro familiar da mãe estará ausente. As roupas favoritas, para sempre, estarão dobradas. Então, valorize o tempo que agora você tem com seus pais mais idosos. Paciência com eles. Não se recusem a tomar os remédios quando falam interminavelmente sobre doenças. Não se queixam de tudo. Abrace-os apenas, enxugue as lágrimas deles. Ouça as histórias, e mesmo que sejam repetidas várias e várias vezes. Mãe, a senhora já falou isso. Acredite, dentro daquele velho coração brotarão todas as flores, a esperança e a alegria. Você é referência para alguém? Você já pensou nisso? Seu pai, sua mãe são referência. E você é referência para alguém? Eu costumo dizer, minha vida, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. E Tito 2, quem depois puder ler, vai ver essa referência que é a nossa vida. Desculpe, meu irmão, a emoção toma conta. Difícil. Desculpe tomar tanto tempo, viu? Temos alguns avisos, eu vou pedir para o irmão Edson vir aqui fazer um dos avisos, é sobre a nossa congregação. Irmãos queridos, nós temos um aniversário da congregação marcado para o dia 11, um sábado, segundo sábado daqui para frente. Mas nós estamos, quando marcamos há quase 3 meses atrás, pensamos no aniversário, a gente imaginava que essas chuvas fossem suspender mais cedo um pouco, mas elas se alongaram. Essa noite foi outro exemplo de uma chuva bem intensa e está prometido para hoje à tarde e à noite um pouco mais de chuva ainda, sobretudo no Eusébio. E nós estamos lá ao ar livre, a programação será ao ar livre. Procuramos as 5 escolas grandes que tem lá no Eusébio. Visitamos cada uma, procurando auditório, quadra, algum lugar que nos abrigasse para o culto, não é? Aí não faríamos ao ar livre, faríamos lá. Mas, infelizmente, nenhuma pôde nos acolher. Nem por aluguel, nem por empréstimo, de jeito nenhum. Então, nós estamos com essa dificuldade.
o conselho conversou hoje pela manhã e entendeu que a gente deveria suspender, claro que não cancelar, mas suspender o aniversário da congregação para uma data mais propícia. Então, quero avisar aqui, peço que avisem aí aos amigos, se você já convidou alguém, peça desculpas em nosso nome e por conta dessa dificuldade, nós vamos precisar suspender e remarcaremos, então. Continue orando pela congregação, para que não tenha um aniversário, mas a pregação continue e as almas continuem sendo chamadas à fé ali naquele lugar. Deus abençoe. Obrigado, Fernando. Algum dos nossos departamentos tem algum aviso? Tá, joia. Seguido, o pastor tem um aviso. Bom dia, irmãos. Passando rapidinho para lembrar, caso alguém não tenha visto ali passando, hoje é o chá da Cecília. Então, após a EBD, não vamos nos dispersar, vamos nos conduzir ali para a área do lanche. A gente vai ter um breve momento para nos alegrarmos junto com eles. E ali também vocês encontram um bercinho para a gente poder depositar as fraldas que trouxemos. Tá certo? Bom dia do Senhor para todos. Meus irmãos, queria convidar aqui à frente a irmã Tayane, o Pedro também. Na verdade, foi um lapso da gente, né? Da minha parte, principalmente, que a Tayane ela foi recebida por carta de transferência, mas não foi apresentada como membro da igreja, para que a igreja, quem não conhece, a conheça, certo? E aí a gente vai orar por sua vida. Na verdade, ela já foi recebida. A recepção se dá na reunião do conselho, quando a carta de transferência chega e é comunicada o recebimento à igreja de origem, mas não foi apresentada à igreja. Então, nós estamos apresentando a irmã Tayane, esposa do Pedro Davi. Nós vamos orar por sua vida, para que Deus a abençoe. E lembre-se de orar também pelo pai do Pedro Davi, para quem não associou, é aquele caso que temos orado por o seu Francisco José, né, que tem lutado contra o câncer. Então, ore por esta família, para que Deus continue os abençoando. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor é quem direciona os teus servos para onde o Senhor quer que eles sirvam. E aprove ao Senhor trazer esse casal para a nossa igreja. E especificamente hoje mencionamos nossa irmã Tayane. E pedimos, Pai, a tua bênção sobre sua vida. Que o Senhor continue fortalecendo sua fé. Ajudando-a, Pai, como esposa, como serva do Senhor. Ó Deus, e pedindo que o Senhor continue usando a sua vida onde o Senhor a coloca. E especificamente aqui na igreja do Cambeba. Abençoa para que ela desenvolva, Pai, a sua vocação aqui em nosso meio. Ó Deus, os dons que o Senhor a deu para o benefício da tua igreja, para o crescimento do teu rebanho. E para que a igreja presbiteriana do Cambeba seja bênção na vida dela também, Pai. Usa-nos, Pai, para o seu crescimento espiritual, para o seu alimento, para a correção também, quando for necessária, para que ela cresça dia após dia em santidade, buscando ao Senhor, se parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse casal, para a honra e glória do teu nome, é o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Sua igreja, ela é membro desse rebanho. Acolhamos esta irmã, esta família, para que o reino cresça para a glória do nosso Deus. Seja bem-vinda, que Deus a abençoe. Chamar as crianças para a gente já fazer a divisão das classes. A gente está um minutinho atrasado, mas vamos fazer a divisão das classes. Dado o horário, a gente não vai ter o intervalo, tá bom? Então, assim que sair, só se você tiver alguma necessidade específica, você dá uma saidinha. Senão, pode ficar sentado e aguardando já para a gente iniciar a escola dominical.
Vamos orar. Vou pedir para as crianças ficarem bem quietinhas. Os irmãos que estão aqui ajudem. Vamos orar. Santo bondoso Deus, louvado seja teu nome, Senhor, nesse dia. Que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, a tua palavra, que possamos aprender dela, possamos estar atento àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em tudo nós damos graças ao Senhor e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja nessa escola dominical. Abençoa os nossos filhos, Santo Deus, essas nossas crianças que o Senhor tem tratado já desde pequeno. Dá graça aos pais também para que no decorrer da semana tratem com cada um dos seus filhos sob disciplina e o amor do Senhor. Em tudo nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor abençoe cada professor que vai estar nas suas classes, que traga também uma bênção especial aos nossos corações que vamos escutar da tua palavra. Tudo isso nós agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o estudo, irmãos, e vamos abrir a escritura no Salmo 24. Salmo 24. Nós vamos ler juntos o primeiro versículo do Salmo 24. Salmo 24. Meus irmãos, nós vamos ter uma palavra de oração agora. Me chegou aqui a notícia que o Calebinho vomitou agora de manhã e ontem, no aniversário, ele caiu e bateu a cabeça. E aí, como ele vomitou agora de manhã, aí ele levou ao hospital e está lá. Nós vamos orar por ele agora, tá bom? Pedindo a bênção de Deus, misericórdia sobre o pequeno Caleb. Curve sua fronte, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, suplicando tua bênção sobre o pequeno Caleb. Ó Deus, nós não sabemos dos teus planos, não sabemos de nada, mas sabemos que o Senhor tem planos perfeitos sobre toda a história, mesmo nos dias mais difíceis, mais angustiantes. O Senhor tem propósitos em tudo. Nós queremos pedir tua bênção sobre Caleb, filho da aliança. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Abençoa para que não seja nada. Nosso desejo é este, Pai. Nosso desejo é que o mais breve possível, quem sabe à noite ele já esteja aqui, Pai. Ó Deus, tem misericórdia. É o que nós podemos te pedir, misericórdia, Senhor. Dá tranquilidade aos seus pais, sabedoria aos médicos, abençoe seu organismo. Faz isto por misericórdia, Senhor.
Pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 24, versículo 1, todos juntos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a entender Tua palavra, a crescer no conhecimento dela. E à medida que estudamos o que o Senhor nos ensina sobre temas tão importantes, que o Senhor fale ao nosso coração. Faz isto por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma pequena série de estudos. É pequena porque, de fato, 3, no máximo 4 estudos sobre mordomia cristã. E eu me recordo quando, a primeira vez que eu ouvi, eu era adolescente, a falar de mordomia, eu pensava assim, mordomia. Antes de ouvir o estudo, eu entendia mordomia como, tá aí, tá da mordomia. Mas mordomia tem relação com mordomo, eu creio que todos já ouviram já isso. E tem relação com o que diz esse versículo. O mordomo faz, ele cuida das coisas que não são suas. E o versículo fala, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Este é o princípio que norteia a vida do cristão. Tudo pertence ao Senhor. Se tudo pertence ao Senhor, eu preciso cuidar de tudo sabendo não é meu. E se não é meu, o que é que eu faço com o que não é meu? Eu pergunto a quem é o dono, como eu posso usar. E esta é a perspectiva que nós vamos tratar. E, apesar de não estarmos na época da Reforma Protestante, esse é um estudo que mostra como a Reforma resgatou o modo como nós tratamos as coisas que pertencem ao Senhor. E aqui eu trago a ideia de economia, por quê? Porque nós vamos tratar o que chamamos de uma tríade que Calvino resgata na Reforma. Essa tríade é vocação, frugalidade e poupança. Esse é o primeiro aspecto sobre mordomia que nós vamos tratar. Vocação, frugalidade e poupança. Depois eu falo, quem nunca ouviu falar dessa palavrinha aí, frugalidade, quando eu falar no momento propício, eu vou explicar o que ela significa. E nós iniciamos com aquela máxima que é solta nas universidades. Calvino é o pai do capitalismo. É algo que nossos jovens ouvem corriqueiramente e, às vezes, com uma defesa de, entre aspas, fé dos professores de que isso é uma verdade, sem ter noção eles mesmos do que estão dizendo. Eu me recordo de um professor de seminário que ele disse que quando ele fez o curso de filosofia na faculdade, o professor soltou essa, Calvino é o pai do capitalismo. E aí ele pegou, falou assim, tá bom. Falou nada. Na outra aula ele chegou com as institutas lá, falou, professor, eu queria que você mostrasse para a turma aqui onde é que o senhor leu que Calvino é o pai do capitalismo. Aqui está a obra magna dele aqui. O resumo do pensamento dele você encontra aqui. Mostra para a turma aqui onde é que ele é o pai do capitalismo. Aí ele sabe o que o professor fez? Eu perdi na disciplina. Ele não soube mostrar, mas também ele se vingou, né? Eu perdi na disciplina. Porque, de fato, o que está por trás dessa afirmação é um boato que virou verdade. De onde eles tiram isso? Eles tiram daquela obrazinha de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
E nesta obra, Max Weber não fala que Calvino é o pai do capitalismo, mas, de alguma forma, alguém pegou essa expressão, vendeu como verdade e saiu propagando esta, entre aspas, verdade. E essa verdade é dita até hoje nas universidades. Se você perguntar ao professor, professor, eu quero citar isso no meu artigo, de onde é que... Quem foi que falou isso? Ninguém sabe quem falou. Alguém pegou desse livro. E do que se trata este livro? Esse livro, o Max Weber, ele faz o seguinte, ele faz uma associação, é o título mesmo, entre a ética protestante e como a ética protestante parece favorecer o capital. E, trocando em miúdos, olha, esse pessoal que prospera é protestante, tem alguma coisa a ver. O que é que tem a ver? E ele tenta fazer esta ligação. Quando você vai ler o livro, você procura isso, você não encontra Calvino como pai do capitalismo, mas uma coisa você encontra, se você é um presbiteriano que conhece doutrina, você vai encontrar Max Weber não sabendo o que é predestinação e tentando explicar o que é predestinação. Ele tenta... ele acha que predestinação... que o crente pensa assim, se eu for próspero, é porque eu sou predestinado. Então, eu vou lutar para ser próspero. E aí eu vou mostrar que sou predestinado. É uma visão meio... bem simplista e você vai encontrar, não com estas palavras, mas você vai encontrar este pensamento dele sobre predestinação. E mais, o que se identifica como calvinismo de Weber não é nem o calvinismo em si, já são práticas puritanas bem posteriores ao calvinismo na sua origem, que está lá no século XVI. Então, se você fosse pegar essa tese de Max Weber e analisar friamente, ela nem seria aprovada por uma banca, porque ele erra nos seus pressupostos. Ele identifica errado, anacronicamente, algumas coisas e, enfim, não é daí. Quem lhe vender esta ideia vendeu o produto errado. Porque, na verdade, qual é a visão que o calvinismo traz sobre estas áreas? É uma pergunta para você pensar. Qual é a visão correta, bíblica, sobre as relações econômicas, sobre o seu trato com o seu patrão, como a sua visão sobre o seu trabalho, a sua visão sobre dinheiro, sobre poupança, sobre investimentos, sobre aposta? Crente pode apostar? Eu cresci, bolinhas de gude, eu não podia jogar. Aqui chama o que bolinha de gude aqui? Bila. Pronto. Bila apostado. Eu acho que se tiver uma criança que nunca jogou, que atire a primeira bila. Porque eu jogava escondido. Meu pai não deixava a gente apostar nada. Criança, a estultícia, a desobediência está ali. Mas por que a gente não se envolve com jogos de apostas? Se você se envolve, qual o argumento bíblico que você tem para corroborar com a sua ideia de que é correta? Aí, mais um parêntese um tanto engraçado, eu tinha um amigo que falava assim, não, se eu ganhar... porque é jogo de azar. É só por isso? Porque é jogo de... Não, se eu ganhar é jogo de sorte. Não tem relação com isso. Mas nós vamos tratar estes pontos. Quais foram os principais legados que a Reforma trouxe? E aí eu destaco ele em 3, porque Calvino trata estes três pontos que não são estanques, um se entrelaça com o outro, mas que didaticamente nos dá uma visão sobre como a Reforma trata o modo como nós, mordomos, vivemos a vida em comunidade. Vou repetir, vocação,
frugalidade e poupança. O primeiro deles é o ponto que falamos sobre vocação. Mas antes de iniciar, eu introduzo para que você pense um pouquinho. Calvino, ele foi pastor em Genebra. Foi o principal dos pastores de Genebra. Pastor, eu vou dizer assim, pastor titular. Mais ou menos isso. Calvino, ele chega em Genebra em um contexto bem complicado, em que a cidade havia aderido à reforma, e a palavra aderido é esta mesma, aderido à reforma, porque a reforma não era um movimento somente espiritual, no sentido de somente eclesiástico, não era apenas a igreja, mas era uma decisão da cidade. A cidade decidia se iria aderir ou não à reforma protestante. Por exemplo, Calvino, quando chega em Genebra, ele chega de passagem por Genebra, e Farel, que era o pastor da cidade, falou: Calvino, me ajude na reforma dessa cidade. Nós precisamos que você more aqui e nos ajude a ensinar a cidade a reforma protestante. Porque a cidade já havia aderido à reforma. E Calvino, não, minha vocação é para os estudos, minha vocação é para os livros. Não tenho vocação para estar aí nesses debates, nessas lutas assim. E aí Farel fez assim: eu amaldiçoo teus estudos. Eu vou orar a Deus para você se dar mal nos estudos. Foi mais ou menos isso mesmo. Se você não me ajudar na reforma, que a cidade precisa de você. E aí ele conta que ele se sentiu mesmo, a oração imprecatória ali foi pesada, e ele, olha, eu vou ajudar. E aí ele decide ficar. Ficando ali, em Genebra, ajudando na reforma, Calvino é chamado, isso eu estou falando aqui do aderir à reforma, para você entender um pouco do contexto de como Calvino chega a Genebra e como ele começa a ajudar nas adesões à reforma. Então ele chega e vai para Lausanne, se eu não estou enganado, e vai como acompanhante de Farel para um debate que haveria em Lausanne. Os debates eram chamados de dietas. Na dieta em Lausanne. Chegando em Lausanne, vários padres estavam preparados para o debate e vários pastores também preparados para o debate. A cidade assistiria àquele debate e depois iria a voto para saber se a cidade iria aderir ou não à reforma. Como? Eu creio que era talvez uma forma de plebiscito. E aí, se eles iriam ou não aderir à reforma. Olha, os protestantes estão falando disso. Aí os padres falavam, e alguns dias de debate. E nesse caso específico de Lausanne, chegando ali, Calvino fica calado, sua vocação é para os livros, eu estou aqui só para ajudar e pronto. E os historiadores contam que começou o debate e chega um momento, os padres, se os pais da igreja soubessem, parece o discurso de hoje do catolicismo, se os pais da igreja soubessem o que vocês estão fazendo, eles ficariam envergonhados. Eles ficariam, em nosso tratado bem comum, ia revirar no túmulo. E aí diz que a cidade, assim, porque já naquela época, dentro do catolicismo, a raiz do catolicismo não está nas escrituras, está nos pais da igreja. E não nos pais da igreja, estão nas citações que favorecem as doutrinas equivocadas. Estão naquilo que eles querem colocar os pés e fincar. E aí um dos historiadores fala assim: aquilo foi demais para Calvino. Os pais da igreja são a favor disso aí? Não são, não. Calvino pediu a palavra, disse que era um magro, franzino, e aí ele começa a falar com eloquência. E diz que não falava ao vento,
ele citava, olha, fulano, aquela obra, hoje em dia seria assim, ó, fulano, um livro tal, nota de rodapé tal, disse isso, está lá. Vai lá conferir. Ah, Agostinho falou isso. Tomás de Aquino falou aquilo. E o texto diz que vários monges se converteram diante da palavra pregada ali e da exposição. A cidade aderiu à reforma, como nós vamos... Agora acabou. Catolicismo, se você era monge, você entendeu a exposição feita, você quer se tornar um protestante? Quero. Não quer? Tá bom. Aí eles saíam da cidade e iam para outros redutos católicos. E aí a cidade passava a ser ensinada não mais por padres ensinando idolatrias e indulgências, mas por pastores ensinando a cidade as escrituras. Você acha que era conversão em massa? Às vezes havia, às vezes não. Às vezes a cidade votava por interesse comercial mesmo. E aí o professor do cursinho falava assim, a reforma foi só interesse comercial. Tinha interesses comerciais? Tinham interesses comerciais. Mas o ponto é que o interesse da reforma era de mudar o coração. E o que os pastores faziam ali era pregação. Tem uma citação que eu preciso depois procurar e eu quero trazê-la, que fala assim que a arte da prédica foi o segredo de Genebra. A citação é mais ou menos assim. Como? Não é isso. Por trás da reforma, eu ia tratar um pouco mais à frente, mas já posso antecipar. É que, enquanto o catolicismo fazia voto de pobreza, você tem que ser pobre. Crente tem que ser pobre. Crente, entre aspas. A reforma mostra, não. Se você trabalha e prospera, se você faz o seu trabalho honestamente, desenvolve a sua vocação e prospera, isso é bênção de Deus. E aí quem olhou para isso, tá vendo? O sinal da predestinação é ser rico. Só que não era isso predestinação. O olhar equivocado de fora sobre a doutrina não tinha noção do que realmente estava por trás. E aí, alguém que não era crente, que não estava nem aí para a reforma, só estava aí para a questão financeira, estava, tem um povo aí que não vê pecado em ser rico. Então, esse povo é que eu quero. Sim. Se você for pegar, no final é uma constatação. Ele constata. Hoje, por exemplo, tem. Sim. Pega só o microfone, por favor, só para o pessoal ouvir. Tá certo. Sem querer entrar na obra, no mérito da obra do Max Weber, mas reforçando aqui o que o Almir acabou de falar, ele prova que os países que aderiram à reforma protestante foram os que mais prosperaram. Exatamente. Só essa observação. Isso, esse é o ponto. Os países que mais... Até hoje você consegue vislumbrar isso. Eu queria só dar uma palavrinha rápida. Naquele tempo, quem era valorizado era o clero e o pessoal lá do bispo, a Igreja Católica. A Calvino, na época dele, ele valorizou o trabalhador comum, não é? Porque todo mundo pensava que não tinha valor. Ele resgatou o trabalho do cidadão comum, não é? E aí, com as bênçãos, prospera. Então, quando se fala na universidade, vem daí, porque ele valorizou o trabalho de cada pessoa. O pedreiro, a lavadeira e tudo, para a honra e glória do Senhor. Isso. Nós vamos trazer algumas citações aqui que vocês vão perceber que quem valoriza trabalhador é a Escritura, não é partido político, não é ideologia, nada disso. Se você conhecer a Escritura, você vai perceber que tudo que... eu estou falando aqui de qualquer ideologia que você pense que de fato pensa no peão, você vai perceber que quem faz isso é a Escritura. E a reforma foi quem trouxe isso com muito mais eficácia do que qualquer ideologia.
Mas, andando então nesta direção, as cidades iam aderindo à reforma, e aí o trabalho dos pastores não era fácil. Porque uma cidade inteira não se convertia. Parte votava por conversão real, parte por interesse mesmo, comercial, parte porque, sabe como é o voto, né? Ah, fulano está votando, vou votar também. Fulano é meu amigo, vou votar também. Era assim mesmo. Então o trabalho dos pastores era o quê? Pastorear uma cidade inteira, porque esta era a realidade. A realidade da época não é como no nosso tempo, que eu sou pastor de uma igreja assim. Os pastores eram responsáveis pela cidade. E eles tinham assento para falar até no... não era prefeitura naquela época, não havia não era esta a visão, mas um conselho. Um conselho governava a cidade. O pastor titular tinha voz dentro do conselho para falar, olha, isso aqui precisa ser mudado. Só que a voz dele não era voto, não era imposição. Ele era negado. Muitas vezes ele levava uma proposta e falava, olha, isso aqui precisa mudar na cidade, tal coisa precisa mudar. Mas nem sempre ele era ouvido. Mas ele tinha uma voz de peso dentro. Não é o consistório. Eu vou deixar isso mais para frente. Porque, de fato, isso precisa de um parêntese grande para falar do consistório, né? Não era a Inquisição, mas precisaria de mais tempo para e que o assunto realmente ande para isso aí. Quando chegarmos na época da Reforma, já adiantando para os irmãos, nós vamos ter uma série de estudos sobre a Reforma Protestante. E aí, se me lembrar, eu prometo que eu trato um apanhado bem específico sobre o consistório. Ok? Então, o trabalho pastoral não era simples. Os bêbados de uma cidade eram responsabilidade dos pastores darem a direção. A prostituição, da mesma forma, de direcionar a cidade. Então, dito isso, Genebra o que era? Genebra era uma cidade muito bem localizada e que ligava alguns países. Itália, a Alemanha, até a França, passava por Genebra. Genebra era uma cidade de passagem, estrategicamente muito importante. Ao mesmo tempo, a paz dessa cidade importava, porque se essa cidade estiver em guerra, ela era cidade de rota. Então, ela prejudicava outros países. Então, os países tinham interesse em Genebra, certo? Interesse até na paz de Genebra. Mas, ao mesmo tempo, tinham aqueles que tinham um olhar que desejava o domínio, o controle sobre Genebra. E aí eu trago uma citação eu vou trazer algumas citações dele, do próprio João Calvino, e algumas do André Biele. Ele tem algumas obras ligadas a Calvino e à Reforma, e uma das principais obras, aliás, a principal obra dele é o Pensamento Econômico e Social de Calvino. Se você tiver interesse em se aprofundar neste assunto, eu quero fazer, eu trabalho na área financeira, eu tenho negócios, mas vale a pena você sentar e estudar essa obra. E ele fala, ele falando sobre esse contexto de Genebra, ele fala assim que havia intervenções violentas do Duque de Saboia. Saboia era uma região que englobava França e algumas cidades que hoje não pertencem mais à França. Fala que as violentas intervenções do Duque de Saboia, cortando o abastecimento da cidade herética, porque abandonou o catolicismo, né? Agora é uma cidade herética, quase cercada, e além disso, passou a ser uma cidade de refugiados
a invasão de refugiados ampliou em pouco intervalo de tempo as necessidades dessa cidade. E aí, ele fala que várias outras causas exteriores provocaram um isolamento de Genebra. E isso resultou no encarecimento do custo de vida, inflação e problemas sociais na cidade. Quando Calvino chega, e além disso, Genebra ela tinha algumas peculiaridades comerciais. Por exemplo, Genebra era um local em que havia muitos artesãos que trabalhavam com ouro, ou também com imagens. Então, eles ganhavam dinheiro também fazendo imagens de escultura e coisas assim, para ídolos mesmo, para o catolicismo. Outro aspecto é que eles trabalhavam como guarda, como mercenários. Não só de Genebra, mas da região que hoje é Suíça, eles se vendiam como homens de batalha. Por exemplo, olha, eu chegava ali, a França está lutando com a Alemanha, ou uma cidade lutando contra outra. Olha, eu tenho aqui alguns soldados aqui. Você quer comprar o nosso serviço? Queremos, pronto. Então, imaginem que os homens tinham esse costume de ir para a batalha, e homens, quando voltam da guerra, voltam como? Em paz, tranquilo, com saudade da família, com a mente bem tranquila, sem nenhum tipo de depressão ou problemas assim. É assim? Claro que não. Então, imagine o contexto social de Genebra. Calvino não tinha um desafio pequeno quando ele assume o pastorado em Genebra. O desafio era, de fato, grande. Dito isso, olhando para esse contexto, Calvino, o primeiro pilar que destacamos que ele ensina à cidade é o pilar da vocação. E aí eu trago uma citação do próprio Calvino. Ele disse assim: se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Às vezes você tem vergonha de dizer: não, meu filho trabalha. Meu filho é ajudante de pedreiro. Aí fala tudo assim, né? Meu filho é servente. Meu filho é balconista. Como se fosse uma depreciação. Você quer ver? É comum, muito comum, os pais fazerem assim: olha, nós vamos fazer um culto em ações e graças porque o meu filho se formou em medicina, em direito, em não sei o quê. Vou fazer um culto em ações e graças porque meu filho conseguiu um emprego. A gente não vê isso. Porque meu filho terminou o curso de ajudante de serviços gerais. Para fazer concessões e graças porque é ajudante de serviços gerais. E o que está por trás disso é a nossa mentalidade católica. Romana. Católica não é a melhor palavra. Vou falar mentalidade romana. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque a reforma, o que ela faz é resgatar o princípio bíblico do que é trabalho. A Igreja Católica, ela monopolizou a vocação eclesiástica como se fosse a única provida de santidade diante de Deus. Se você quiser um serviço santo, então você tem que vir para o monastério. O restante não é santo. Esta é a visão. Aí eu trago aqui uma citação, deixa eu ver se eu não coloquei aqui, mas eu vou fazer vou ler essa citação do André Biela, e ele diz assim: Calvino, fundamentando-se nas Escrituras, é um dos raros teólogos
apoia em evidência com tanta clareza a participação do trabalho do homem na obra de Deus. Desse modo, ele conferiu ao labor humano dignidade e valor espirituais que jamais teve nem na escolástica, nem por mais forte razão na antiguidade. Esse fato irá ter grandes repercussões no desenvolvimento econômico das sociedades calvinistas. Em nenhum momento da história, senão nos escritos de Paulo tratando, e Pedro falando sobre como os servos se comportam no seu trabalho, dali para frente se perdeu o valor do trabalho. E o catolicismo pegou o trabalho e legou a algo eticamente neutro ou desprezível. E aquilo que e aí é o primeiro aspecto que eu coloco aqui, contemplativo como santo. Guarde esta palavrinha aí, contemplativo. O reverendo Hermstein, comentando esse aspecto, ele diz que na Idade Média houve um retorno ao pensamento grego sobre trabalho. E é aquela ideia que trabalhos mais braçais e físicos são menos santos, ou não são santos. E trabalhos mais contemplativos, o filósofo, o monge, que se isola e vai só, exercícios de meditação, um professor, exercícios intelectuais, que trabalha mais a mente do que a força do braço. Então, estes contemplativos são santos. E os braçais são inferiores. E veja se não é assim até hoje. Se até hoje as pessoas desvalorizam o trabalho braçal. E eu costumo dar um exemplo. A gente não valoriza um gari. Mas que trabalho que sem ele nós estamos... Pense aí o que é um dia sem coleta. Um dia. Se pular um dia de coleta, lhe desconcerta todo, porque aquele lixo ali causa um dano terrível. Então, perceba o quanto isso é, de fato, mudar uma chave. O que está por trás desse aspecto, o que a gente precisa pensar nesse aspecto, qual é o conceito bíblico? Quando você olha antes da queda, antes da queda, qual era o conceito bíblico de trabalho antes da queda? Aí é uma pergunta para vocês. Como? Mandou cuidar antes da queda. Mais o quê? Aliás, vamos, mais o quê? Dominar. Domínio, cuidado. Deus deu mais uma ordem para Adão. Obediência, cultivar, sujeitar, dar nomes. Era esse, porque os outros são sinônimos, o que os irmãos deram a isso é de domínio. Dar nomes. Dar nomes tem relação com a autoridade, inclusive, certo? Mas quando você pensar em cultivar, lembre-se, tem relação com desenvolver a criação. Adão, quando Deus deu a Adão a ordem de trabalhar, ele deu trabalho intelectual, quando é dar nomes, né? Só pensar, dar nome, olhar, observar, pensar. Mas deu trabalho físico, vai cultivar o jardim, vai desenvolver a criação. Antes da queda. Ambas as ideias, as perspectivas de trabalho dignas diante do Senhor, sem pecado e glorificando o nome do Senhor. Percebam o quanto isso é antes da queda. E por que eu estou falando de antes da queda? É porque o pensamento de trabalho, a palavra que dá origem a trabalho, acho que é tripalho, né? Não é isso? Tortura.
A segunda-feira, como se não existisse segunda-feira. Isso é uma visão que adentrou em nossa mente com o catolicismo. Porque a segunda-feira devia ser amada pelo crente. Que bênção! Vocação, vou desenvolver para a glória do Senhor. Deus me deu uma vocação. A queda, ela traz suor, cansaço, enfado. Mas não foi a queda que trouxe o trabalho. O trabalho foi dádiva do Senhor. A Escritura trata o homem como um subgerente. Você também já deve ter ouvido isso. Ao tratar a criação, lembre-se do privilégio que Deus nos deu de dominar. A gente se vale de tantos recursos de tecnologia. Né? Você pega um celular hoje e fala assim, rapaz, onde é que vai parar? Não vai parar. Sabe por que não vai parar? Porque nós somos subgerentes. Existe uma esfera de soberania do homem sobre a criação que reflete a divindade. E quando falamos de vida eterna, é eternamente subgerentes da criação. O que Cristo faz, a exaltação de Cristo, é a exaltação do homem. Em que sentido? Da restauração desta subgerência. A queda nos faz tratar a criação de modo equivocado, e a obra de Cristo restaura ao homem domínio. Domínio manchado pelo pecado. Depois da queda, o homem é amaldiçoado. Mas ele continua, o texto vai dizer que houve graça. Vai mostrar, ele não diz literalmente, mas ele mostra graça. Por quê? Porque ele fala para o homem, para a mulher, ele fala assim, você vai ter dores de parto, mas você vai dar luz. Que privilégio, você vai dar luz. Para o homem, ele fala assim, você vai suar, vai ser com fadiga, mas você vai obter da terra o sustento. Vai continuar sendo assim. É bênção. E tratar trabalho como tortura é não entender o que é vocação. E aí eu trago a citação que alguns irmãos chegaram até a pincelar do próprio não é de Calvino, não, de Lutero. Estava tentando lembrar o nome do Lutero. Lutero fala, é conhecida esta história, que chegam até Lutero e falam assim, Lutero, eu quero ser, eu entendi o Evangelho, e agora o que é que eu faço? Eu quero servir ao Senhor. Tá bom, qual é a sua vocação? O que é que você faz de melhor? Eu sou sapateiro. O que é que você tem que fazer então? Os irmãos lembram, né? O que é que Lutero responde? Seja o melhor sapateiro. Faça o melhor que você conseguir. E olha que interessante. E venda por um preço justo. O meu é melhor, então vou botar o preço lá em cima. Não tenho concorrência? Não. Venda por um preço justo. E aí você glorifica a Deus na sua vocação. Por que essa citação de Lutero é muito significante no conceito de vocação? Porque o conceito de vocação estava manchado no catolicismo. Conceito de, se é contemplativo, é bênção, é para a glória de Deus. Se não é contemplativo, é braçal, mas você é um desprezível. Não vale nada a sua profissão. Sua vocação? E tem outra citação, quem traz ela é o Michael Horton, e ele fala no seu livro, O Cristão e a Cultura. Também é um livro, se você gosta de ler e quer anotar, um livro para você ler, é muito bom, O Cristão e a Cultura. E aí Horton diz o seguinte, quando lhe perguntaram, e aqui para Lutero, o que faria se soubesse que Cristo estava voltando no dia seguinte? Aí eu pergunto, o que é que você faria se você soubesse? Jesus volta amanhã.
Eu não saio da igreja, eu vou ficar na igreja orando de joelho. Normalmente, nossa tendência é pensar isso, não é? A resposta de Lutero é impressionante. Eu plantaria uma árvore. Eu plantaria uma árvore. Em outras palavras, aqui é agora o Horton, ele fala assim: Deus se agrada da nossa atividade comum e fiel. Não é só de oração que Deus se agrada. Não é somente de leitura da Escritura. Não é somente de culto. Mas de fidelidade no plantar de uma árvore, no fazer um sapato, no acordar cedo para fazer as suas tarefas que você precisa fazer, no seu labor diário. Paulo, microfone, por favor, para Paulo ali. O irmão Jailson, o microfone para Paulo. Oi. Pastor? Pode falar. Naturalmente, acho que essa dúvida vai pairar na cabeça de alguns irmãos, né? Até porque, como a gente trabalha com tecnologia, o senhor também tem a oportunidade de trabalhar com isso. Tirando a parte de que o silício vem da terra também, né? Então, o computador ele tem terra nele lá. Algumas pessoas veem com um pouco de preconceito essa profissão de trabalha com tecnologia, né? Até que você, com muita argumentação, consegue convencê-la de que você, cuidando dos meios de pagamento, por exemplo, você está fazendo uma diferença na vida da sociedade como um todo, dentro dos meios de pagamento. A pessoa vai usar aquele meio de pagamento para ir no mercado, e etc. Essa é até mais simples de você convencer, mas com o avanço da tecnologia, das redes sociais, a gente tem visto, né, pessoas que se intitulam influencers, inclusive no meio cristão também, tem pastores que utilizam suas redes sociais como influencers digitais. Mesmo pastoreando suas igrejas, eles têm essa outra vocação nas redes sociais. E também gamers, né, pessoas que vivem ali de jogar. Então, essas pessoas, com certeza, né, elas vão estar também no meio do povo da aliança. Como lidar com esse tipo de situação diante da transformação digital que a gente está passando? E partindo do pressuposto que a gente não vai tratar esse princípio do valor do trabalho de maneira pragmática, porque senão a gente entraria em searas muito perigosas, né? De que qualquer trabalho, qualquer tipo de trabalho, ele glorifica o Senhor. Então, teríamos, inclusive, pessoas que trabalham promovendo jogos de azar. Sim. Então, a gente não consegue tratar isso de maneira tão pragmática, né? Sim, sem sim. correr o risco de errar. Era mais um pouco de norte sobre esse assunto. Sim, sim. Que é algo que eu vejo muito, inclusive cristãos querendo seguir na área de gamer e influência digital, essas coisas, youtuber, abrindo um podcast, fazendo alguma coisa desse tipo. Sim, São sim. comunicadores, né? Tranquilo. Tem várias áreas que você precisa de uma análise bem pontual e pensar direitinho. Porque, assim, em tudo na criação você vai encontrar marca da queda. Não tem jeito. Não existe uma profissão que você não encontre marcas da queda. Tem a mão de um pecador ali, vai ter marcas de queda. Um grande ponto que precisa ser levantado em algumas profissões é o quanto de queda tem e o quanto é possível ainda você trabalhar aquele aspecto. Vou dar um exemplo com muito cuidado e preste atenção no que eu estou falando. Com zelo, não vá além do que eu falei, tá bom? Existe beleza em carro alegórico de carnaval? Sim? Existe. Existe criatividade? Existe. Existe aspecto comunitário no desenvolver?
Mas existe tanto pecado misturado que é difícil você imaginar um servo de Cristo ali. Percebe? Então, esse é um parâmetro que eu penso que você pega isso aqui e você pode aplicar a qualquer área. Uma área que hoje está bem difícil é essa área da arte. Muito difícil. Ainda há espaço? Há. Mas estamos chegando, eu imagino que em pouco tempo, se o cristão não adentrar nas suas vocações com testemunho real, em pouco tempo vai ser difícil você produzir cinema sem bolha. Do tipo assim, rapaz, vamos fazer só crente mesmo. Vamos fazer um cinema só para crente. Do tipo assim, a equipe toda, vamos só crentes produzindo os nossos, porque está chegando um modo que eles estão dominando de tal modo de rechaçar qualquer aspecto que beire verdade da Escritura. Aí você fala, alguns o próprio irmão Paulo já deu as direções. O Doom Gamer é uma área difícil de se analisar, né, em que ele glorifica ao Senhor. Você consegue pensar na criatividade, reflexo, estratégia, trabalho em equipe, o próprio desenvolvimento tecnológico, de tecnologias que são desenvolvidas e que são testadas, às vezes, em meio gamer. Mas que, ao mesmo tempo, tem que se haver um cuidado, porque são áreas de fácil vício, de fácil acesso à imoralidade, coisas assim que você precisa ter sempre cautela. Mas o ponto é que você precisa olhar. Acho que o exemplo do carnaval é interessante, porque você consegue perceber isso mais estanque, mais claramente. De que há áreas em que você percebe que ainda existe aspectos da imagem de Deus, só que estão tão distorcidos que você não consegue mais imaginar o crente ali trabalhando. Certo? Mas tem áreas que você consegue vislumbrar isso aí. O Paulo deu uma focada, eu vou tentar abrir um pouquinho. O Dr. Eber Júnior, ele tem uma estrutura que ele faz que é interessante, pode nos ajudar. Ele fala assim, a gente tem que fazer a diferenciação em tudo que a gente vai analisar, querendo ou não, isso faz parte da cosmovisão, né? Por exemplo, no trabalho, da gente analisar o que é estrutural e aquilo que é direcional. Muito dificilmente uma estrutura em si ela vai ser errada ou sim, certa, né? Mas o direcionamento que a gente vai dar para essa estrutura é que a gente tem que analisar. Um exemplo simples, eu vou sair aqui um pouquinho do trabalho. O casamento é uma estrutura dada por Deus. Ela é bênção. Mas qual o direcionamento que você está dando no casamento? É um casamento, sei lá, homoafetivo? É um casamento onde o marido ele não ama a esposa da forma como é para amar? E assim vai para o trabalho também. O trabalho ele foi dado por Deus. Mesmo um crente, ele pode dar um direcionamento para o trabalho de forma errada. Ele é um workaholic, ou ele só quer trabalhar para ganhar dinheiro em si, e não para trabalhar para ter condições de ajudar o necessitado na hora de necessidade. Uhum. Então, é interessante a gente analisar isso. A estrutura daquele trabalho ali, ela é errada em si? Não. Né? Por exemplo, na arte é difícil você analisar isso, talvez no marketing também é difícil você analisar, porque você está influenciando, você está querendo só convencer, engabelar aquela pessoa, ou não, você está apresentando um produto que tem qualidades específicas e aquele produto vai atender a demandas de certa pessoa e de outra pessoa e que ela não conhece e você está apresentando. Então, é interessante a gente olhar isso. Qual o direcionamento que se está dando para a estrutura e não necessariamente a estrutura em si. Sim. Boa colocação. E você olhando essas estruturas criadas por Deus, por exemplo, há alguns pensamentos que fulano, ele é político. Isso aí é uma raça, é uma corja, etc.
Isso é não perceber que, por exemplo, a estrutura de governo, o princípio foi criado pelo Senhor. A questão da estrutura. Hã? Ele é rei, exatamente. O Senhor é rei. E ele criou estruturas de governo para o seu povo. Então, o fato de alguém ocupar alguma posição da estrutura, mesmo que a estrutura esteja... mesmo que haja problemas, se ele ocupa com verdade, com fidelidade e justiça, não quer dizer que a estrutura em si é má. E aí, por exemplo, você vai perceber algumas ideologias que querem acabar algumas estruturas. Então, isso atacam a estrutura chamada família, atacam a estrutura de autoridade, então, tanto ligado à família quanto ligado a Estado. Então, isso é não entender o que a Escritura trata sobre... Opa! Apertei algum botão aqui sem querer. Chama o TI. Alguém da vocação... trabalho, né? Eu vou dar o último tópico de hoje, que é... Pronto. Que eu acabei não citando Tomás de Aquino, né? Eu acabei pulando. 5 minutinhos, pronto. Tomás de Aquino está se revirando do túmulo, né? Não, esse Tomás de Aquino é apenas uma citação pequena, porque para o Tomás de Aquino, quem cita isso é o reverendo Hermstein, para ele, o trabalho braçal, que não seja o trabalho... você está sentado na cadeira o dia todo, nesse computador aí, não está trabalhando. Há essa visão, né? Mas para Tomás de Aquino, se é braçal, é só, no máximo, neutro. Não pode ser santo. Não é algo que é para a glória de Deus. Então, Tomás de Aquino tinha essa visão. E o catolicismo puxa muito dele, né? Puxa muita visão do Tomás de Aquino. E eu encerro com a citação de Lutero, na sua tradução da palavra trabalho para a língua alemã. Os irmãos sabem que Lutero fez esse trabalho inicial que ajudou até o estabelecimento da língua alemã. O alemão ele era bem diversificado. Cada canto falava um pouquinho diferente. Tinha os seus dialetos. Obrigado. Tinha os seus dialetos. E aí Lutero, quando traduz a Bíblia para o alemão, ele faz esse trabalho de unificação, porque todos os cantos da Alemanha começam a beber de uma unificação de idioma. E aí, quando ele traduz a palavra trabalho, ele não traduz uma palavra que signifique sofrimento ou nada parecido. Ele usa uma palavra que indica o que a Escritura fala sobre trabalho, que significa vocação. Como? Tranquilo. Então, ele usa uma palavra que traz esse conceito bíblico. Nós não estamos simplesmente metendo a enxada em uma árvore para fazer uma plantação. Nós estamos desenvolvendo a vocação que Deus nos deu. Seja de plantar, seja de levantar um muro com cimento e uma colher de pedreiro, seja de pensar, seja de ser um médico, qualquer outra área. Então, vocação é o que está como o que deve estar como essência na mente do cristão quando ele pensa em trabalhar. Quando você acorda na segunda-feira, não é um peso. Você vai desenvolver para a glória de Deus aquilo que Deus te deu. Nós vamos continuar ainda com esses conceitos na próxima semana. Então nós vamos orar. Tem alguma colocação ainda hoje? Não? Então vamos lá.
Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é quem levanta servos teus para trabalhar naquilo que o Senhor deseja. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem dá estas vocações e certamente o Senhor cobrará de nós o desenvolvimento com fidelidade. E nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, para que sejamos encontrados fiéis, seja num lavar roupas, seja num pensar e projetar roupas, seja no ministério pastoral, seja no ministério dado pelo Senhor de cuidar de filhos, de abrir um negócio, seja o que for. Nós queremos pedir ao Senhor, dá-nos que sejamos encontrados fiéis na vocação que o Senhor nos dá. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que dependemos do Senhor. E como diz a Tua palavra, nós não servimos a homens, servimos ao Senhor. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará.